quero te estimular a abrir a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7. Versículos de número 11 em diante. Hoje nós estamos falando pela terceira vez a restituição de Deus, a terceira mensagem. Eu creio em milagres. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu creio em milagres. Domingo nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro. Foi a segunda mensagem sobre a restituição. E hoje nós vamos estar diante de uma outra situação muito difícil. Mas Jesus estava diante dessa situação. E diz assim no versículo 11: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, queridos? Amém. Tema: a restituição, parte 3. Nós temos falado do poder de Deus, nós temos falado das grandiosas ações do Senhor Jesus, e hoje nós vamos falar desse milagre maravilhoso da ressurreição desse jovem que estava dentro desse esquife, dentro do caixão. E nesta tarde, Deus quer nos falar através dessa passagem. Quem era o filho da viúva de Naim? A Bíblia não diz o nome desse jovem, quer dizer, nem nome tinha. Mas o milagre aconteceu. A Bíblia também não informa o nome da mãe, a viúva. Mas a Bíblia afirma que aquele jovem havia morrido. Essa é uma informação. Aquele jovem estava morto naquele caixão. E a cidade toda sabia disso. A cidade toda veio consolar e confortar aquela mãe. A Bíblia também não nos informa a causa da morte. Não diz se ele foi atropelado, se ele caiu do cavalo, se ele foi atingido por uma pedra, não sabe se ele foi dormir e não acordou. A palavra de Deus não dá essa informação. Não informa a causa da morte. A Bíblia simplesmente relata o milagre. Aleluia. E que milagre! Glória. Eu quero me ater nos versículos anteriores a essa história. E esses versículos anteriores são muito importantes, porque ele retorna lá no Sermão da Montanha. Interessante, né? Essa história está no contexto da história do dia de Jesus naquele embate tremendo em que ele traz no Sermão da Montanha a nova doutrina, ou a doutrina de Cristo. E ele saiu dali do Sermão da Montanha e foi para Cafarnaum, uma cidade muito especial na história do nosso Senhor.
E esse texto mostra a intensidade do ministério de Jesus. Cafarnaum era uma cidade muito especial para Jesus. Jesus estabeleceu ali a sua residência. E no monte, lá no monte, Jesus recitou a sua doutrina. Jesus estabeleceu novas regras, novos entendimentos, a nova compreensão da lei. Jesus nos falou das bem-aventuranças. E ele começa esse discurso lá no monte, dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, olha que coisa linda, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Foi o sermão do monte que Jesus nos compara ao sal e à luz. Jesus também fala dele mesmo, ele fala de si. Ele fala que ele veio cumprir a lei e não para revogá-la. Jesus explica as Escrituras dando um entendimento correto a respeito do homicídio, do adultério, do juramento, da vingança, do amor ao próximo, da prática da justiça, de como se deve dar esmolas, de como se deve orar e jejuar. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, nos orientou com relação ao verdadeiro tesouro. Quantas pessoas se perdem nessa área, abrem mão do tesouro de Deus por um tesouro natural. Nos ensinou a respeito do nosso corpo. A luz ou as trevas entram em nossa vida através dos nossos olhos. Falou do servir somente a Deus, pois existe um outro Senhor. Interessante. Quantos ensinamentos naquele sermão do monte. Falou a respeito da ansiedade, que tem sido o mal deste século. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus no julgar. A palavra de Deus diz que nós precisamos julgar de uma forma diferente, sem ocupar o lugar de Deus. Pois da maneira como julgamos, seremos julgados. Não podemos lançar pérolas aos porcos, olha, e nem o que é santo aos cães. Jesus nos orientou também, nesse discurso tremendo do monte, a buscarmos as coisas do alto, porque o Pai sabe de tudo o que necessitamos. Que coisa tremenda. Falou sobre 2 caminhos e 2 estradas, olha, nos avisou sobre os falsos profetas e como identificá-los. Olha quanta coisa Jesus nos ensinou. E por fim falou dos 2 fundamentos, a areia e a rocha. Me lembro lá em janeiro, Mariana pregou sobre isso, né, Mariana? Eu me lembro que ela pregou sobre a areia e a rocha. Amados, que pregação! Ao final do seu discurso, da sua mensagem, as multidões se encontravam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos
pregar a palavra com autoridade, e não como aqueles que não têm autoridade. Jesus se empregava ao máximo na explicação das Escrituras. E nós devemos imitá-lo, devemos ser seus imitadores. Deus colocou Jesus como modelo do rebanho, modelo para cada um de nós. A pergunta é simples: você tem se dedicado à palavra do Senhor? Você tem se dedicado à obra do Senhor? Você tem se esmerado em buscar ao Senhor? Tudo que Jesus fazia, fazia com excelência. E esse é um detalhe muito importante, porque isso, nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Eu sempre tenho dito desse púlpito que Deus é um Deus organizado, tudo com Ele é ordem e decência. Jesus desce daquele monte e logo encontra um leproso que, adorando, disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O que é que eu aprendo aqui? Amados, existe um momento de pregar a palavra e existe um momento de orar pelos enfermos. Os homens são libertos pelo conhecimento das Escrituras, mas são curados pelo toque. Interessante. São curados pelo toque. Apenas um toque, né? Eu me lembro. Mas são libertos porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E agora Jesus entra em Cafarnaum, desce do monte, encontra o leproso o adora, ele cura o leproso, ele vai em direção à sua cidade, a cidade que ele escolheu para ali fazer, vamos dizer assim, o seu quartel-general. Ele acaba de proferir a sua doutrina no monte e vai direto para Cafarnaum, cidade localizada à beira do mar da Galileia. Jesus tinha acabado de entrar na cidade de Cafarnaum e se apresenta um centurião, implorando pelo seu criado. Jesus se disponibiliza a ir com o centurião até a sua casa. Mas o centurião diz para Jesus de que ele não era digno de Jesus entrar na sua casa, mas que desse uma ordem, pois entendia muito bem a respeito de autoridade. Que coisa linda esse trecho, né? A autoridade sendo observada, sendo respeitada, sendo vivenciada. Estamos vivendo em uma sociedade que o respeito às autoridades não é vivenciado. O centurião era uma pessoa sujeita à autoridade. Ele tinha soldados à sua disposição e debaixo também de suas ordens. Jesus ficou tão admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus deu uma palavra ao centurião e o seu servo ficou curado na mesma hora. Que coisa tremenda. Pedro morava em Cafarnaum também. E Jesus foi até a sua casa e curou a sogra de Pedro de uma febre alta. Olha o trabalho de Jesus, desceu do monte. Olha só, o caminho dele, ele percorreu esse caminho. Foi lá na casa da sogra de Pedro para curar a sua sogra de uma febre alta. À tarde trouxeram muitos endemoniados e ele os libertou, expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Vendo Jesus muita gente à sua volta, ordenou que fossem para o outro lado do mar. Ele desceu do monte, agora ele entra num barco e vai para o outro lado do mar da Galileia.
A Bíblia descreve que isso tudo ocorreu no mesmo dia. Aproximou-se dele um escriba e disse: mestre, servir-te-ei para onde quer que fores. E a resposta de Jesus é tremenda para aquele homem. As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo também colocou uma outra situação: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Que dia intenso no ministério de Jesus, né? Jesus não descansava. Ele entra no barco com os seus discípulos e atravessa o mar. E o que acontece com ele? Ele pega no sono. Ele pega no sono porque ele estava cansado. Eis que sobreveio grande tempestade, mas Jesus estava cochilando, dormindo. Olha, amados, às vezes a gente está dormindo e a tempestade está chegando. E parece que a gente não acorda. Parece que a gente não desperta. As trovoadas estão roncando e parece que a gente não ouve. As ondas estão crescendo e as pessoas não se apercebem. O vento está soprando e a pessoa parece que está num lugar de calmaria. Jesus estava deitado e dormindo, né? Mas seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Eu estou contando o dia de Jesus até chegar em Naim, tá, amados? Quanta coisa aconteceu até ele chegar em Naim. Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Eu aprendo aqui algo muito interessante para os nossos dias. Para fazer a obra, precisamos de fé. Mesmo um crente dormindo, ele não pode abandonar a fé. Porque você pode, no meio do sono, acordar e ter uma grande dificuldade para enfrentar. E Jesus acorda, se levanta e repreende o vento e o mar. Jesus demonstra o poder da sua autoridade. Até sobre as forças da natureza, o poder de Deus se manifesta. E os discípulos, espantados, exclamam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu conheço um hino que diz assim: quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a sua deu para me salvar? Aí vem o refrão: Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Meu irmão, né? Isso é tremendo. Então nós precisamos nos lembrar: Ele é Jesus. O refrãozinho diz: de Nazaré, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Oh Jesus, aleluia. Aqueles discípulos ficaram impressionados. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você seguiria esse homem para qualquer lugar, né? Você seguiria esse Senhor para qualquer lugar, né? Ele continua o mesmo, ele não muda, ele continua, né? O mar e o vento obedecem ao Senhor. Eles estavam atravessando o mar da Galileia e chegaram na outra margem. E aí vem dos sepulcros o endemoniado gadareno.
E Jesus ali nos ensina que em um corpo, guarda isso no teu coração, em um corpo pode habitar dezenas, centenas, milhares de demônios. Meu Deus! Em um corpo pode habitar até milhares de demônios. Havia naquele homem uma legião de demônios. Uma legião romana possuía mais de 3.000 homens, mais de 3.000 soldados. Assim que viram Jesus, exclamaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque vai chegar o tempo em que eles vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os demônios todos vão para lá. E quem mais? A turma que gosta deles. A turma que gosta deles. A turma que faz o que eles querem. A turma que não se sujeita a Deus, mas se sujeita ao diabo. Aqueles que deram lugar ao diabo nas suas vidas. Isso nós vamos vendo que eles falam com Jesus: Jesus, você já veio para me atormentar? É interessante demais esta afirmação dos demônios. Haverá um tempo em que eles serão aprisionados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas quando o espírito imundo sai do homem, Jesus também explica isso. Eles estavam preocupados porque eles iam deixar aquele homem, eles iam deixar aquele lugar de descanso. O diabo quer encontrar um lugar de descanso, ele quer encontrar um corpo onde ele possa descansar. Porque fora de um corpo ele anda por lugares áridos, como diz a palavra de Deus, procurando repouso. Aqueles demônios iriam exatamente para esse lugar, porque Jesus ia expulsá-los. Mas eles pediram a Jesus permissão para entrar nos porcos. O que eu aprendo aqui? Que os animais também podem ser possuídos por demônios. Então esses cachorros que perdem o controle, né? Me lembro quem foi você, Anderson, que não me lembro quem, na rua José Silva aqui, veio um cão, veio um cachorro aí desesperado, endemoniado. O irmão parou e só repreendeu ele, foi embora. Foi você? Acho que foi você, contou isso já há muitos anos atrás. Quando você estava saindo da igreja, ou chegando na igreja, alguma coisa assim, um cão no meio da rua aí. E ele clamou, e Deus deu vitória a ele. Então nós precisamos entender isso até num animal. Pode ser num cachorro, pode ser num porco, pode ser num cavalo, né? Aqueles cavalos que ninguém consegue domar, meu irmão, repreende em nome de Jesus, que é um demônio que está ali. Em nome de Jesus. Ah, mas ele é selvagem. Meu irmão, do jeito que ele está, incontrolável, é demônio. Quando uma pessoa fica incontrolável, é demônio. É verdade? Então nós precisamos entender isso. E Jesus o permitiu. E ao expulsar aqueles demônios, eles entraram nos porcos, e os porcos enlouqueceram e se lançaram despenhadeiro abaixo. Então tem espíritos que, quando entram na vida do homem, levam ele ao suicídio. Olha aí. Lançaram aqueles 2.000 porcos despenhadeiro abaixo. Os porcos conheciam aquilo ali e sabiam que não podiam chegar ali. Os porcos sabiam que aquilo ali era perigoso. Eles cresceram ali. Tu acha que 2.000 porcos iam pular ao mesmo tempo? Isso quer dizer o quê? Que o diabo faz a pessoa fazer o que ele quer. Se torna escravo de Satanás. A pessoa fica completamente irreconhecível. E aquele homem que ficou livre dos demônios? A Bíblia descreve que ele agora ficou em perfeito juízo. Aleluia. Aleluia.
Que bênção, né? O que é o poder da libertação? O poder da libertação é para o homem ficar liberto, meu irmão. Nós precisamos nos lembrar disso, é uma bênção de Deus, é um milagre de Deus, libertação, porque só Jesus liberta. Aleluia. No dia seguinte, Jesus retorna para Cafarnaum. Olha, ele foi lá, atravessou, libertou o cara. No dia seguinte, ele volta para Cafarnaum. E cura um paralítico trazido pelos seus amigos. Olha só, isso é a história sendo contada. Jesus disse que os seus pecados haviam sido perdoados. Foi questionado porque disse isso. Estão perdoados os teus pecados. Ele agora afirma para aqueles que os questionaram: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Você sabia disso? Vamos lá, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, né? Mateus 4, vamos lá. Ele tinha uma casa. Mateus 4, versículo 13. Diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. João capítulo 2. Vamos lá em João agora. São os evangelistas falando que Jesus tinha uma casa e morava em Cafarnaum. João 2, 11. João 2, versículos 11, diz assim. Está falando aí das bodas de Caná, tá? Com esse sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Olha que casa grande era de Jesus. Uma casa grande. Um total de no mínimo 20 pessoas ficaram hospedadas na casa de Jesus em Cafarnaum. Jesus e sua mãe, 2. Seus 12 apóstolos, 14. Olha lá. Quem eram os apóstolos? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Seus 4 irmãos, já tínhamos 14, né? Então, seus 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, olha, 18. E no mínimo 2 irmãs, porque a Bíblia fala das suas irmãs. Então, no mínimo 2 irmãs. Então, tinham 20 pessoas, no mínimo. Né? Se ele tivesse mais irmãs, aí passava de 20. Casa grande. Quem já recebeu 20 pessoas em casa? É uma loucura, né? É uma loucura. Já recebeu? 20 já recebeu. Mas não pode de um dia para o outro. Do dia para o outro, não, né? Então. No dia seguinte, aí, ó. No dia seguinte, interessante, ó. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Então ele desceu do monte, foi para Cafarnaum, curou o leproso, curou o servo do centurião, curou a sogra de Pedro, né? Pregou, atravessou de barco, foi para o outro lado, libertou o gadareno, voltou, e aí ele chega com toda aquela turma, né? E se hospeda, e no dia seguinte ele vai agora em direção a Naim. Lucas capítulo 7, versículos de número 11.
Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Olha, Jesus, seus discípulos e uma numerosa multidão. Eu gosto de chamar esse cortejo como o cortejo da vida. Amém? Onde Jesus está, a vida. Ao se aproximar da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E eu gosto de chamar esse cortejo como o cortejo da morte. Interessante. Por que cortejo da morte? Porque neste cortejo não existe esperança. Só existe choro. Né? Porque neste cortejo não existe verdade. É só engano. É porque neste cortejo não existe luz. É só trevas. É porque neste cortejo não existe poder para reverter o quadro. Interessante. São só condolências. É porque neste cortejo não está presente a presença do Espírito Santo de Deus. Amados, é um cortejo fúnebre. É um cortejo de lamentações. É um cortejo de angústia e dor. É um cortejo de sofrimento eterno. Aquela mãe ia enterrar o filho único, ela viúva, ia voltar para a cidade e ia continuar triste. Ia continuar triste. Mas estava vindo o cortejo da vida. Estava chegando o cortejo da vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus já avistou a entrada da cidade. Glória a Jesus. E louvado seja por isso, né? Vinha o cortejo da esperança. Cortejo da esperança, meu Deus. Quem tem esperança aqui no Senhor? Né? Amém, Jesus. Nós estamos nesse cortejo, é o cortejo da esperança, o cortejo da vida. Vinha o cortejo da verdade. Meu irmão, todo mundo ali tinha certeza, não havia dúvida. Você vai pregar para alguém, meu Deus, do lado de lá é só dúvida. Mas na nossa é só verdade, só segurança. Vinha o cortejo da luz, o cortejo da vida. Vinha o cortejo que tem poder para reverter qualquer situação. Nós precisamos entender isso. Vinha um cortejo em que a presença do Espírito Santo de Deus se fazia presente. Tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 12. Versículo de número 28. Ele diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O Jesus estava vindo cheio do Espírito. Era um cortejo cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui tem um versículo, esse versículo 28 fala muito a respeito de libertação. Muitas pessoas, por falta de doutrina, por falta de conhecimento, chamam Gabriel para a hora da libertação. Anjo, passa a espada aqui, passa a espada acolá, e o diabo fica pulando, porque o diabo é um mentiroso, ele vai fingir. O pessoal achar que é o anjo que está libertando, mas Jesus liberta pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então é pelo Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, há poder em você para libertar uma vida. Amém, queridos? Você pode orar com segurança. Em nome de Jesus, sai. E quem é que vai agir? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer essa obra acontecer. Acabou a angústia, acabou a dor, acabou o sofrimento,
acabou a desesperança, chegou Jesus, chegou o poder de Deus, pregou, chegou o poder da vida, igreja. Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa que Jesus fala para a viúva é para que ela pare de chorar. Aleluia, Porque glória. Jesus é o consolador. Ai, Jesus. Ele dá logo a ordem, mas para de chorar. Amém, Ela poderia falar assim: Jesus está maluco, Jesus. Eu perdi meu filho, meu único filho, já perdi meu marido. Agora quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me socorrer? Mas Jesus fala para aquela mulher: mulher, para de chorar, não chores. Por isso que o enterro do crente é louvor, é pregação da palavra, né? É um momento de nós ali glorificarmos a Deus. Mas o mundo não, o mundo é desespero, porque não sabe para onde vai. É a última vez que vai ver. Nós não, nós vamos nos ver. Amém, Jesus. Aleluia. Eu vou te encontrar, querendo ou não, né? Então nós vamos nos encontrar. Quem sabe se o bairro que Jesus está preparando lá vai ter só o MJCP. Então nós vamos ter que morar mesmo do lado do outro aí. Como é que vai ser? Não é verdade? Ele disse que ia preparar as moradas. Então, quem sabe ele estava preparando bairro MJCP, bairro Assembleia de Deus do Pichincha, bairro não sei o quê. E vai. Vai lá. Quem sabe? Aleluia. Quem sabe? São mistérios de Deus, eu não sei. O que eu quero falar para você, minha irmã e meu irmão: pare de chorar, porque Jesus está na área. Amém, Jesus. Jesus está na área. Aleluia. Jesus está diante da situação. Amém, Jesus. Você não crê em Jesus? Você já não entregou a tua vida para Ele? Você não tem o Espírito Santo? Amém. Jesus está de frente para a situação. Aleluia. Não importa o quadro que é. Amém. Não importa o quadro que é. Aleluia. A segunda atitude de Jesus é tocar no esquife. Ele toca no esquife. Aí a turma para. Que estava carregando o esquife, para. Pô, não é comum o sujeito tocar em caixão, né? Vem um caixão ali, aí o teu aí, tu vai sair, vai. É coisa estranha, não é verdade? Quem é que fica tocando em caixão? Eu não. De vez em quando eu vou no Pichincha lá, eu vejo passar e ninguém toca, né? O pessoal até sabe, faz assim, ó. Como quem diz assim: se tocar, o próximo sou eu. Pô, para com isso, já começa a piada. Então a segunda atitude, primeira foi falar para a mãe: não chores. Segunda atitude, ele tocou no esquife. E terceira atitude, falou. Então nós precisamos aprender coisas aqui nesse milagre. Por isso que quando nós oramos, as pessoas, nós tocamos na pessoa e ministramos a pessoa. Amém, queridos? Amém. Jesus fala: jovem, eu te mando, levanta-te. A Bíblia não diz quanto tempo aquele jovem tinha morrido. Lá em Lucas 7, vamos lá, Lucas 7, é o texto, né? Dessa tarde, 14. Chegando, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha, ele tocou, a turma parou e ele aí falou. Então, quando nós formos receber oração, nós temos que receber a oração de uma forma, né, sem resistência. Se a pessoa, se aquele defunto lá dentro se mexe, não quero, não pode. Nós precisamos receber a administração. Ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha só, versículo 14. Disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto. Meu Deus. Deve ter sido uma correria. Deve ter sido uma correria. Só o crente, só quem está com Jesus entende milagre. Mas o mundo não compreende. A Bíblia diz que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus.
Então nós precisamos nos lembrar disso. Ele sentou no caixão, tu imagina, sentou no caixão. E o que diz? Jesus muda o quadro. Jesus muda a história, Jesus muda a vida. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus falou para ele, sai daí, sai daí, sai daí, sai do caixão. Mamãe, eu te disse para você não chorar? Olha o milagre aí. Quando Jesus diz para nós que o melhor é o fim das coisas, porque o início é complicado, o meio é muito complicado, mas o final é, com Jesus, é bom. É restituição. É restituição. Nós precisamos nos lembrar disso. Hoje é tarde de falarmos para nós mesmos, pare de chorar. Muitos de nós choramos por situações, estamos aí com dificuldades, lutas. Muitas vezes nós vamos para os pés do Senhor e nós choramos. Mas Jesus fala para nós nesta tarde, pare de chorar. Pare de chorar. Você não vai entender, mas pare de chorar. Daqui a pouquinho você vai entender, você vai ver o teu filho de volta. Pare de chorar, não é verdade? É assim. É o que ele falou para aquela mulher. Fale para você mesmo, eu preciso parar de chorar, porque Jesus está comigo. Eu preciso acreditar no milagre. Meu irmão, sem fé é impossível, então eu preciso acreditar que o quadro vai mudar, que a situação vai mudar, mas o que eu tenho que fazer? Cooperar com o Senhor, que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Eu não posso atrapalhar o milagre. Se aquela turma não para com o caixão e continua andando, o que vai acontecer? Jesus vai ter que correr atrás, vai dar um trabalho para Deus tremendo. Tem crente que está dando trabalho para Deus, Deus está correndo atrás, ele não quer, está com dificuldades, quer fazer o que quer, mas não pode. Nós temos que ser obedientes ao Pai, obedientes ao Senhor, obedientes à palavra. E aí, tudo para, Jesus faz um milagre, devolve ele à mãe. Como é que Jesus atua nos dias de hoje? Como é que Jesus atua nos dias de hoje? É através da igreja. E quando nós estudamos a respeito de igreja, nós sabemos que é o corpo. É o corpo. E esse corpo tem o quê? Tem uma estrutura. Quem esteve aqui no sábado viu aí, né? Uma família precisa ter uma base. O pastor Fernando e a diaconisa André falou sobre a base. Usou até 1 Coríntios 3, o fundamento. Então a igreja precisa estar no fundamento. Quem é o fundamento? A rocha. Quando ela está na rocha, a porta do inferno não prevalece. Entende o que eu estou dizendo, igreja? As portas do inferno não prevalecem, mas quando você bota alguma coisa na areia, meu irmão, vai ruir. Porque Deus não tem compromisso com a areia, Deus tem compromisso com a rocha. Deus tem compromisso com a sua palavra. E a igreja é aquela que está alicerçada na palavra. E tudo que nós fizermos contra a palavra, em desacordo com a palavra, nós vamos colher dificuldades. Para quem são os ais? Diz lá Provérbios, capítulo 23. Para aqueles que bebem bebida misturada. Então nós não podemos de maneira alguma sair do cálice do Senhor, sair da presença do Senhor. Então, como Jesus atua nos dias de hoje? Através da igreja. Mas que igreja? Porque, meu irmão e minha irmã, se você receber uma imposição de mão de uma pessoa que está fora da rocha, está na areia, tu vai receber areia nos olhos. Você vai ficar com dificuldade para enxergar. A tua fé vai ser abalada. Você não vai ter mais aquele poder para poder repreender o inimigo vai encontrar o quê? Facilidades na tua história, na tua vida.
Então nós precisamos nos lembrar disso. A igreja, ela precisa crescer na graça e no conhecimento, para quê? Para poder receber o milagre. Você vai em determinados lugares, as pessoas chamam à frente para impor as mãos. Você sabe a vida dessa pessoa, você sabe como é que está ela junto ao ministério, você sabe como é que está essa vida junto a Deus, como é que está essa vida. Meu Deus do céu, olha a complicação. E você oferece o teu crânio para ela. Ela bota a mão. Se está no segundo casamento, que espírito está passando? Espírito de adultério. Se está numa relação fora do casamento, ó, espírito de prostituição. Você está entendendo a responsabilidade? Mas agora, quem botou a cabeça? Meu irmão, a de João Batista foi arrancada, botaram numa bandeja, mas não bote a tua, não. Não coloque a tua cabeça numa bandeja. Porque o diabo não tem misericórdia. Então nós precisamos entender que ministério é uma coisa muito séria. É uma responsabilidade. São aqueles que Deus levantou como oficiais. Que precisamos o quê? Estar unidos, coesos, aonde? Na rocha. Em obediência, em submissão, em tudo. Em primeiro lugar a Deus. Aleluia. Somos uma igreja. Nós não podemos, numa igreja, ter duas igrejas. Nós não podemos ter duas igrejas. Porque é através da igreja que Jesus trabalha hoje. O cortejo da vida hoje chama-se Igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você quer um milagre? Tem que ser na igreja. E se você quer um milagre de Deus, é na igreja de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia declara que existem igrejas de Satanás. E nós precisamos ter cuidado com isso. Como é que Jesus toca nos dias de hoje nos esquifes? Através da igreja. Está descrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 7. Vamos lá. Mateus 10, versículo 7. Aleluia. Não deve ser Mateus, não. Vamos ver aqui que deve ser Marcos. Vamos ver aqui, peraí. Eu devo ter Mateus 10, mas esse não. Se não for, vamos pular. Deixa eu ver aqui. Mateus 10, Marcos 10, 7. Não. É Lucas 10. Perdão. Lucas 10. Lucas 10. Calma, vamos lá. Jesus envia os seus aqui, Mateus 10 mesmo. Ele diz assim, né? A escolha, a instrução dos apóstolos. Olha lá. Está descrito em Mateus que Jesus enviou os seus apóstolos para operarem milagres e curas através da imposição de mãos. Está aqui, ó. Versículo 5. Ora, a estes 12, enviou Jesus dando-lhe a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça. Também está descrito lá em Marcos 16, isso aí todo mundo conhece, todos os irmãos conhecem, versículo de número 17 e 18, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E
Jesus deu ordem àqueles que creem em seu nome, que curassem os doentes e enfermos através da imposição de mãos. Jesus tocou no esquife e o morto se levantou. Hoje Jesus vai tocar na sua vida, através da imposição de mãos, e o poder da morte será retirado em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Amém. Jesus descreve a alegria dos seus discípulos depois da imposição de suas mãos, em Lucas 10, versículo de número 17. Enquanto eu vou lendo aqui, vou pedir para o Márcio vir para cá. 17. Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Meu irmão, hoje o tempo é esse, né? A imposição de mãos da igreja. Mas que igreja? A igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que o milagre o milagre de Deus está diretamente ligado à igreja do Senhor. E a igreja do Senhor está ligada diretamente ao fundamento, à rocha, à palavra, à obediência. Então, quando nós encontramos uma situação diferente disso, Deus não tem compromisso. Aí quem age é o diabo. Quem age são os demônios. E nós precisamos nos lembrar disso. Os milagres de Deus estão à nossa disposição, mas é através da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. É feita de homens. Então nós precisamos ficar ligados, observar. A observação, meu irmão, é fundamental na vida do cristão. Você quer ser um cristão abençoado, suprido, onde o vento, nem o mar vai crescer na tua vida, onde a tua vida vai ser uma vida como a Bíblia diz, bem-aventurados. Jesus começa lá essa história no Sermão do Monte. Ele começa com as bem-aventuranças. Então o bem-aventurado é aquele que coloca a sua vida de acordo com os princípios de Deus, não de acordo com os seus princípios. Então nós precisamos receber a imposição de mãos, o toque no esquife, como a Bíblia diz que antes da ordem vir, ele tocou no esquife. Antes de tocar no esquife, ele deu um consolo à sua mãe. Então a palavra é o consolo. Agora vai vir o quê? O apelo. E o apelo vai trazer a tua vida, a tua presença, até receber o toque. E assim que recebe o toque, você vai receber uma palavra de vitória, uma palavra de milagre, uma palavra que vai ressuscitar, como ressuscitou ali aquele jovem que estava morto, em nome de Jesus. Hoje é tarde de milagres, de grandes milagres. Você pode dizer: hoje é tarde de grandes milagres. Receba esta palavra em sua vida. E quando você vier, venha crendo em nome de Jesus. Eu vou convidar o Márcio vai ministrar um hino. E durante esse hino, você, por favor, venha aqui na frente. Nós somos poucos, não somos muitos.